tirar da direção do mestre. Tem sempre alguém tentando te tirar você da direção. Como assim, pastora? Tem sempre alguém tentando te vender, te caluniar, te defamar. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus, ele permanece sendo contigo na terra. E a Bíblia continua dizendo para mim e para ti, que a ponto de Jacó, ele manda seus filhos para a cidade de Siquém. A Bíblia diz que lá na cidade de Siquém, a Bíblia diz que simplesmente Jacó manda também José. Só que teus irmãos foram na frente, José ia atrás. Só que em determinado momento ele chega naquela cidade e começa a perguntar pelos seus irmãos. Começa a perguntar onde se encontra. Simplesmente ele ouve dizer, olha, eu vi um povo dizendo aqui que ia para a cidade de Dotã. A Bíblia vai dizer para mim e para você que ali José ele saiu e foi atrás dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque eu quero falar aqui para mim e para você que o melhor profeta, o melhor aquele que está no evangelho, o melhor obediente é aquele que obedece a voz do teu pai. O melhor evangélico é aquele que obedece o mandamento do seu pai. O maior profeta é aquele que obedece o mandamento do teu pai. Não importa o que você vai passar, não importa a situação que você vai viver, mas aquele maior profeta não é aquele que se veste como profeta, não é aquele que fala como profeta, mas é aquele que obedece o mandamento do seu pai na tua vida. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, vai continuar falando, Glória a Deus. que simplesmente lá na cidade de Dotã começam a achar José. José encontra seus irmãos. Só que a Bíblia diz que antes de José vistar ele, eles vistam José. Vira para um por outro e fala assim, lá vem ele, o sonhador. Lá vem ele. O que ele vem fazer aqui? Vamos maquinar rapidamente. Vão matar ele. A gente marca, tira. Simplesmente a gente suja a veste dele. Vamos tirar e vamos simplesmente, depois a gente fala para o pai que simplesmente um animal matou ele e devorou. Só que eu quero te falar uma coisa. Antes disso acontecer, me chega seu irmão Rubem. E o seu irmão Rubem chegando, ele simplesmente olha e fala assim, como é que você vai matar ele? Vamos matar não, vamos jogar na cisterna. Eu quero te falar uma coisa, igreja, para mim e para você. No meio daquele que está te defamando, te caluniando, tem sempre alguém que tenta falar bem de você. Tem sempre alguém, aquele que te defende. Tem sempre alguém, aquele que olha para você e fala, ei, ele não, ela não. Tem sempre alguém que tenta te defender das garras malignas de Satanás. Mas eu quero te falar uma coisa. Simplesmente, eles jogam José na cisterna. A Bíblia diz que vinha passando os medianitas. Então simplesmente ele pega e vão vender José. Sabe o que eu quero te falar? Que estão tentando te vender. Mas a venda que eles vão fazer, simplesmente Jesus está contigo. Começam a vender José por simplesmente uma bagatela. Simplesmente 20 ciclos de prata. A Bíblia vai dizer que era metade do que valia um escravo naquela época. Eu quero falar para você, igreja, que por mais que tentam te vender por uma bagatela, por mais que tentam sujar a tua veste, por mais que tentam contra a tua vida, eu quero te falar o seguinte, que Deus, ele permanece contigo na causa. Deus, ele permanece. Muitas das vezes eu posso olhar para você e falar, qual o preço da tua chamada? Eu quero te falar que a tua chamada, ela tem um preço grande. Eu quero falar que a tua chamada, ela tem um preço alto. Eu quero te falar que a chamada que Deus tem para a tua vida é maior do que você possa imaginar. Mas eu também quero falar para você que até esse preço chegar na tua vida, você vai passar por muita calúnia, por muita defamação, por muito disse-me-disse. Mas eu quero falar uma coisa para você. Por mais que tentam contra a tua vida, por mais que tentam contra a tua história, Jesus, ele permanece.
acontece contigo na casa. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção é em que determinado momento José ele foi vendido, José ele foi caluniado, José foi excluído da família, mas Jesus ele tinha uma convicção, sabe de quê? Que Deus tinha obra na vida dele. Eu quero te falar uma coisa, igreja. Qual é a convicção que você tem diante de Deus? Qual é a convicção que você tem do teu chamado? Qual é a convicção que você tem que Deus está no controle da tua história? Então saiba de uma coisa. A tua chamada ela tem um preço. A tua chamada ela tem um preço. Muitas das vezes você possa falar, pastor, eu não estou suportando mais, eu não aguento mais. Mas a tua chamada ela tem preço. E o preço da tua chamada é muito maior do que você possa imaginar. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Está aqui nos visitando hoje